Eu gostei muito disso porque é muito comum a gente ver no meio político o pessoal que age com bondade, Uhum. com Uma caridade. caridade, é. Pra quem lhe apoia, pra quem chega ali, ele abraça. E quando o pessoal taca a pedra, tipo, sai. Claro, é, sejamos justos. A campanha, ela é extremamente estressante. Estressante, Tudo é um dificílima. fio. E a gente, seja justo, quem nunca passou por campanha, cara, Não você não tem sabe como é. compreensão, é. Mas assim, falta no político, e aí eu acho que existe uma certa vocação nisso, a capacidade de entender que ele não tá ali só pra quem concorde com ele, mas às vezes ele tem que ter a caridade. É como um médico. Chega alguém que sofreu um acidente, ele tá gritando de dor, ele vai Desesperado. xingar Deus e o mundo, porque ali tá o sofrimento Real, né? real. Então, assim, na política também é isso. Então, não passa na cabeça de um candidato, ou pelo menos não deveria passar, que ele vai chegar numa periferia e todo mundo vai abraçar ele e achar que ele é Pois o Deus. é. Porque o cara tá com o esgoto aberto ali, tá com um filho doente, às vezes não tem o que comer, não tem emprego. Então, assim, precisa dessa empatia, de ouvir a reivindicação e ter a hombridade de olhar e falar, realmente, Ok, você tá tá certo, certa. o que vem sendo feito tá errado, e se fui eu que permaneci, que não Fiz, fiz é. nada, eu vou fazer e Uhum. assumir o compromisso real. Não é assumir o compromisso de falar ou alguma coisa do tipo. Porque, assim, falar, novamente, Sim, eu todo posso mundo falar o que eu fala. quiser aqui. Exato. Mas aí a prática política, É isso. Eu ela é acho bem que diferente. a prática política tem que ser diferente, né? E é um desafio ter uma prática política diferenciada nesse sistema tão corrompido, tão tradicional. Mas Uhum. é possível. E a gente Muito. tá derrubando as portas, né? Não, Eu acredito muito o que me nisso. entristece, por exemplo, é que talvez você não concorde com as práticas políticas dessas Sim. pessoas que eu vou falar. Mas, por exemplo, a gente olha para Lagoas, por exemplo. Uhum, Eu não sou um fã de Renan Filho, mas ele foi um excelente governador. uhum, O prefeito de Maceió, JHC, é um excelente prefeito. O cara virou uma chave na cidade que a cidade tá outra coisa. uhum. Quando a gente olhava para Salvador, por exemplo, Neto foi um excelente prefeito. Uhum. Tanto que o cara se reelegeu no primeiro turno, elegeu o sucessor no primeiro turno e tá à frente na Bahia disparado. Quando eu Tenho olho. discordâncias, mas tudo Então, bem. Sim, mas e é tudo isso. bem, mas assim, aí é que tá. As discordâncias deveriam ser na forma Na como se forma. faz. Isso. Não a tipo, a pessoa é ladrão ou Não, é um é. fascista, mas de tipo, você fez dessa forma, eu acho que a gente Exceto deveria o fazer de Bozo, né? outra. Porque Bozo é fascista. Não, sim, mas Sim, as eu entendo. discordâncias deveriam estar no campo das ideias, Sem no dúvida. mundo ideal. Mas assim, quando eu olho pra Sergipe, eu sinto falta de figuras que, por mais que eu não concorde com a prática Você política, respeita. você respeita e vê que ele fez alguma coisa, Exato. sabe? Você também sente essa falta? Sinto muito. Da gente ter perdido um pouco as referências Referências políticas? políticas, é. Mas eu acho que a gente tem caminhado para construir. Eu acho que a gente tem grandes desafios, né? Tem figuras que a gente precisa reconhecer que tem caminhado na política e que tem dado sua contribuição. Eu quero citar aqui, por exemplo, o professor Irã, porque é um cara que tem me ensinado na política, assim, esses últimos momentos em que a gente está como correligionário, né? Eu já tenho Sim. aprendido muito com o Irã sobre uma prática política mesmo coerente, sabe? Ideológica, é uma prática política que entrega mesmo aquilo que promete, assim, um cara que combate, que vai para o enfrentamento ao lado das pautas que ele se comprometeu a fazer. Linda Brasil, né? Primeira vereadora trans de Aracaju mais votada, que também tem um compromisso, tem um mandato que tem sido diferenciado, né? Então, o próprio Henrique Clay, são figuras que, de fato, com as quais eu tenho hoje muita alegria de caminhar ladeada, né? E outras figuras, né, de outros espectros políticos também. Agora, eu acho que também a gente tem dois vieses, sabe, Will? Primeiro, sim, é importante a gente ter essas referências políticas. E eu caminho muito para que as pessoas me reconheçam como alguém que, poxa, constrói uma política bacana. Uhum. Mas a gente também tem que fugir da perspectiva de que a gente precisa ter heróis e heroínas. Isso é muito difícil, né? Uhum. Porque é isso que a gente às vezes fica esperando. Sim. A gente e a gente não precisa de herói e heroína. A gente, em lugar nenhum, né? A gente precisa de gente que se dedique, gente que entregue, né, parte de sua vida à construção do que é público, do que é nosso, de uma outra lógica de sociedade, né? Do desenvolvimento e sobretudo agora depois da pandemia, né? A gente percebeu que herói mesmo só foram os profissionais da saúde que estavam ali na linha de frente enfrentando a Covid-19. Mas é isso, a gente precisa fugir dessa lógica de criar heróis, de depositar toda a nossa esperança
numa pessoa só, Sim, sim. e de construir como sociedade essas alternativas, né? De participar, claro, respeitando essas referências, essas lideranças políticas, né? E isso é muito importante, porque senão a gente não consegue compreender que... Agora, eu estava falando da pandemia, que eu vou, aí chega o raciocínio. Fugir da pandemia, que a gente precisa entender que agora a gente está numa outra... A gente entendeu, por exemplo, que o cuidado é uma dimensão da vida humana. Tava todo mundo trancado em casa. Então, hoje a gente cuida uns dos outros, e aí não é cuidado só de dentro de casa, que é um cuidado tradicionalmente imposto apenas à mulher, mas é um cuidado que a gente está falando do cuidado como sociedade mesmo. A gente cuidar uns dos outros nas relações de trabalho, a gente cuidar uns dos outros na construção de política que a gente acredita. Esse cuidado, tem uma pensadora que eu tive a oportunidade de conhecer no mestrado, que é Carol Gilligan, e ela fala da ética do cuidado. Ela diz que numa sociedade patriarcal como a nossa, a ética do cuidado é uma ética feminina, porque ela é imposta apenas à mulher. Mas se a gente conseguir avançar para uma sociedade mais igual, a lógica do cuidado ela é uma lógica humana, né? Porque a gente precisa cuidar uns dos outros. E isso também está na política. Se a gente tivesse a lógica de solidariedade implementada, se a gente conseguir... Eu sei que fica parecendo um pouco pecha de sonhadora, mas eu gosto muito também disso. Eu acho que a gente tem que, como você falou dos programas, o programa ele não é capaz de ser desenvolvido. Acho que a gente tem que construir também um programa que é meio que uma carta compromisso. Para além das lutas e das propostas concretas que a gente pode implementar, tem que ter um norte para a gente fazer como a nossa carta, como a nossa Constituição Cidadã, né? Sempre na perspectiva da gente avançar. E eu acho que é isso também na política. A gente avançar sempre como sociedade, sempre na luta política, né? Sempre garantindo que aqueles que são mais oprimidos tenham suas vozes potencializadas. Eu acredito muito nisso. E eu acho que a gente está nesse caminho aí. Por isso, muitas outras figuras, eu torço para que você também seja uma delas, serão construídas na política sergipana. Somos essa nova geração.